Determinação de uma reta e alinhamento de 3 pontos. Determinação de uma reta. Determinamos uma reta no plano cartesiano conhecendo 2 pontos distintos, mas também é possível ser determinada conhecendo apenas um ponto e um ângulo, pois uma reta S intercepta o eixo 0x em um ponto M formando um ângulo. Olha aí, a reta S formou um ângulo. Esse ângulo foi chamado de alfa, né? Ele está localizado à direita do ponto M. A sua medida irá variar entre 0 e 180 graus, nesses dois primeiros quadrantes. Então, esse ângulo alfa, ele pode ser maior ou igual a zero, e ele tem que ser menor do que 180 graus. Esse ângulo é uma inclinação da reta e a sua tangente é o valor do seu coeficiente angular, sendo que só será possível encontrar o seu coeficiente angular quando a reta não for vertical, ou seja, ela não esteja nessa posição, porque nessa posição ela tem um ângulo de 90 graus. O que é que acontece? Quando nós falamos de tangente, que é um conteúdo que vocês viram lá no segundo ano, a tangente de 0 grau é igual a zero. Então, vamos fixar isso na nossa memória, certo? Tangente de 0 graus é igual a zero. A tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é igual a 1. A tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. E a tangente de 90 graus, por que que aqui ele fez uma observação? Que se ele for na vertical, né, não pode, porque não existe a tangente de 90 graus. A tangente é uma reta que está na vertical, que toca a circunferência, né? Ela só toca nos dois lados, ela não existe. Então, o que é que acontece aqui? Ela nem existe quando ela é 90 graus, nem para a posição contrária, que é 270 graus. Então, isso aqui, no primeiro quadrante, eles são positivos. No segundo quadrante, se eu for para o segundo quadrante, esses mesmos valores serão negativos. Isso é algo que a gente vai ver mais na frente, então vamos decorar. Tangente de 0 grau é 0, de 30, raiz de 3 sobre 3, de 45, 1, e de 60, raiz de 3, e de 90 não existe. Exemplo 1. Nós temos bem aqui a reta S com coeficiente angular, olha aqui. Ele está com uma inclinação de 60 graus. Então, quem é seu coeficiente angular que a gente está chamando de M? Aí é só lembrar que a tangente de 60 graus é a raiz de 3. Logo, o coeficiente angular de 60 graus é raiz de 3. Exemplo 2. Observe que a reta está paralela ao eixo X. Se está paralela, significa que não existe uma inclinação dela em relação ao eixo X. Se não existe, significa que ele é o quê? Zero. E nós sabemos que a tangente de 0 grau é igual a zero. Logo, o seu coeficiente angular de 0 grau é zero. Exemplo 3. Inclinação da reta é igual a 90, que foi aquilo que a gente já discutiu. Olha aqui, ó. Ele faz um ângulo de 90 graus com o eixo X e ele está paralelo à vertical Y. E nós já sabemos lá pelo primeiro slide o quê? Que não existe tangente de 90 graus. Então, não existe coeficiente angular dessa reta S. Inclinação, mas também posso chamar o coeficiente angular também de inclinação ou declividade, né? Existe fórmula? Sim, existe. Vamos lá. Que é a fórmula para calcular o coeficiente angular de uma reta utilizando apenas dois pontos, sem necessariamente desenhá-la dentro do plano cartesiano? Então, vamos lá. Vamos chamar sempre o coeficiente angular ou a inclinação, a declividade, de tangente do ângulo. Sendo esse m o número real e o alfa a inclinação dessa reta, né? Que varia de 0 grau a 180 graus. Atenção, quando o ângulo é 0 graus, significa que seu coeficiente angular, que chamamos de m, é zero. Se ele for menor do que 90 graus, esse ângulo for menor do que 90 graus, então seu coeficiente angular vai ser a tangente de alfa maior do que zero. Se ele for igual a 90 graus, o ângulo reto, é impossível calcular isso, né? Que a gente já disse que não existe. Se ele for um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, então a tangente de alfa vai ser menor do que zero, que foi aquilo que eu falei no segundo quadrante, ele é negativo. Todo número negativo é menor do que zero.
Olha aí, paralelo a x, então o ângulo é 0 grau. Não foi isso que a gente falou? Entre, né, 0 e 90 graus, então o ângulo é menor do que 90. Se ele for paralelo à vertical y, então o ângulo é 90 graus. E se ele for maior do que 90 graus, esse ângulo é obtuso e será maior do que 90 graus. Cálculo do coeficiente angular de uma reta não vertical por dois de seus pontos. Representação das retas e seus ângulos. Para calcular o coeficiente angular de uma reta a partir de dois pontos, devemos dividir a variação entre os eixos. Que variação é essa, né? Nós conhecemos ela, a variação de y, como delta y sobre o delta x. É como se nós tivéssemos, se eu tenho bem aqui o plano cartesiano, eu tenho um ângulo entre 90 e 60. Ou, aliás, entre 0 e 90, desculpa. Em relação a esse ângulo, eu tenho quem? Eu tenho o cateto oposto, que é quem? Eu estou me referindo ao eixo y. E eu tenho o cateto adjacente, que eu estou me referindo ao eixo x. Por isso que é ΔY sobre ΔX, que é o oposto sobre o adjacente. Então, quem seria isso? Eu posso chamar de pontos A e B, ou posso chamar de inicial e final. No caso aqui eu chamei de A e B. Então, vai ser quem? Primeiro, o Y de B menos o Y de A, o X de B menos o X de A. Poxa, professora, e se eu confundir e colocar primeiro for o A? Se eu confundir e colocar primeiro for o A, então eu vou colocar primeiro tanto o Y de A menos o Y de B. Se eu troco os Y, eu também vou ter que trocar os X sobre o X de A menos o X de B. Se eu trocar ambos, não terá problema, o resultado vai ser o mesmo. O que não posso é trocar o numerador e não trocar o denominador. Essa relação pode ser escrita da seguinte forma, m igual a ΔY sobre ΔX, que foi aquilo que eu falei, né? No caso aqui, ele chamou de 1 e 2, não foi? Então, vai ficar quem? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou posso fazer como, que a gente já viu, y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Então, se eu inverto a variação de y, eu também tenho que inverter a variação de x. Olha aí, ó, tá aqui, ó, o oposto, que é esse aqui, sobre o adjacente, que é esse pedacinho aqui. Para compreender melhor, vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e B. Então, vamos lá. Quem é o ΔY? Vamos colocar, como tanto faz, então vamos lá. É o YA menos o YB sobre o XA menos o XB. Nossa, que B feio. Então, vai ficar quem? Menos 5, que é o YA. Opa, desculpa. Estou começando por X, né? É Y. Então, vamos lá. Primeiro é o YA. YA é 4, menos o YB, que é 2, sobre o XA, que é menos 5, menos da fórmula, o XB, que é 3. Então, vai ficar 4 menos 2, 2. Sinais iguais, conserva e soma, fica menos 5 mais 3, 8. Só que aqui é uma fração que dá para reduzir dividindo por 2. Então, vamos lá. Eu tenho um positivo aqui, ó, mais por menos, menos 2 por 2, 1, 8 por 2, 4. Então, a mesma coisa, será que vai dar o mesmo resultado? Vamos testar. Eu fiz de A para B, agora eu vou fazer de B para A. Agora, primeiro vai ser o YB menos o YA sobre o XB menos o XA. Vamos lá. Quem é o YB? É 2 menos. Quem é o YA? 4. Quem é o XB? 3 menos. O XA é menos 5.
Então, 2 menos 4, sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai. 2 menos 4, aliás, 4 menos 2, 2. Conservo 3, vamos eliminar os parênteses, menos por menos, mais. Então, vai ficar menos 2, 3 mais 5, 8. E fazendo a redução de fração por 2, menos por mais, menos 2 por 2, 1, 8 por 2, 4. Olha aí, o resultado é igual. Olha aí ele calculadozinho, passo a passo. Condição de alinhamento de 3 pontos. Os pontos A, que é 3 e 1, o B, 5 e 2 e C, 9 e 4, representados ao lado, são colineares, ou seja, se eu traçar uma reta, né, eles estão alinhados. Se eu traçar uma reta, os 3 pontos vão ficar dentro dessa reta, né, eles vão pertencer à mesma reta. Para responder essa pergunta, não basta traçar uma reta AB com auxílio de uma régua, pois o C pode estar fora. Ou eu posso traçar de A a C e o B, né, pode estar fora. Então, o que é que a gente vai fazer para detectar isso? Porque graficamente eu não vou conseguir. Vamos usar essa propriedade. Se duas retas são paralelas e têm um ponto em comum, então elas são paralelas coincidentes. Ou seja, quais são essas duas retas? AB e BC. Eu tenho duas retas. Se eles têm um ponto em comum, significa que elas são paralelas coincidentes, ou seja, elas estão passando uma por cima da outra, quando se fala em coincidentes. Então, indicado por M de A a B, o coeficiente angular da reta AB, e o M de B a C, o coeficiente angular de B a C, vamos determinar. Então, o que é que diz a propriedade? Que os 3 pontos só são colineares se os coeficientes angulares forem iguais ou se não existirem esses coeficientes angulares. E não serão colineares se os coeficientes angulares forem diferentes. Então, basta eu calcular. Então, de B a C, ele iniciou mesmo pelo B, né? Ó, YB, aliás, de A a B, desculpa. De A a B, olha aí, YB que é 2, menos YA que é 1, sobre XB que é 5, menos XA que é 3. 2 menos 1, 5 menos 3, 2. Então, de A a B, a gente já sabe que é 1 meio. De B a C, vamos lá. YC, que é 4, menos YB, que é 2, sobre XC, que é 9, menos XB, que é 5. 4 menos 2, 2. 9 menos 5, 4. Reduzindo, dividindo essa fração, numerador e denominador por 2. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Logo, o coeficiente angular de A a B vai ser igual ao coeficiente angular de B a C. Então, significa que A, B e C são colineares. Exemplos. Verifique se os pontos abaixo são colineares. Então, para que eles sejam colineares, significa o quê? Que o coeficiente angular de A até B tem que ser igual ao coeficiente angular de B até C, não é isso? Então, vamos calcular. Primeiro, vamos calcular de A até B. Então, vamos lá. Primeiro vai ser o YB, que é 7, menos o YA, que é 4, sobre o XB, que é 3, menos o XA, que é 2. 7 menos 4, 3. 3 menos 2, 1. 3 dividido para 1, 3. Agora, vamos calcular o coeficiente angular de B a C. Então, vamos lá. YC é 13, menos YB, que é 7, sobre XC, que é 5, menos XB, que é 3. Então, 13 menos 7, 6. 5 menos 3, 2. 6 dividido para 2, 3. Logo, esses pontos, ó, os coeficientes angulares são iguais, então esses pontos são o quê? Colineares.
áreas. Exemplo B, vamos lá. A mesma forma, vamos tirar o coeficiente angular de A até B, depois de B a C. Então, o YB, que é 7, menos o YA, que é 2, sobre o XB, que é 4, menos o XA, que é 4. 7 menos 2, 5. 4 menos 4, 0. Nós não podemos dar continuidade. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, não existe esse coeficiente angular. Vamos ver se de B a C existe. De B a C. Então, quem é o YC? 3 menos o YB, 7. Sobre o XC, 1 menos o XB, que é 4. 3 menos 7, sinais diferentes, concede o maior módulo e subtrai. 7 menos 3, 4. 1 menos 4, sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 4 menos 1, 3. Então, menos por menos, mais. 4 terços, não é isso? Então, esses dois aqui são o quê? Diferentes. Se eles são diferentes, significa que eles não é colinear. Então, letra C, a mesma coisa. Coeficiente angular de A até B, vamos lá. O YB é 3, menos o YA, que é 1, sobre o XB, que é 3, e o YA, e o XA, aliás, que é 5. 3 menos 1, 2. Sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 5 menos 3, 2. Mais por menos, menos. 2 dividido para 2, 1. Então, o coeficiente angular de A a B é menos 1. E o coeficiente angular de B a C? Vamos lá. O YC, 4, menos o YB, que é 3. O XC, 0, menos o XB, que é 3. 4 menos 3, 1. 0 menos 3, menos 3. Então, quem é esse aqui? É menos 1 terço. Então, os coeficientes angulares aqui são diferentes. Logo, esses 3 pontos não são colineares. Segundo exemplo, determine o valor de x para que os pontos A, B e C sejam colineares. Então, eu tenho que descobrir dessa vez o valor de x. Qual é a informação que eu tenho? Que o coeficiente angular de A até B tem que ser igual ao coeficiente angular de B a C, não é isso? Então, vamos lá. Quem é o coeficiente angular de A a B? É o YB. Quem é o YB? 11. Menos o YA, que é 8. Sobre o XB, que é 3. Menos o XA, que é 2. Isso aqui tem que ser igual a quem? O coeficiente angular de B a C. Então, vamos lá. O YC, menos 1. Menos o YB, que é 11. O XC, que é o próprio x, menos o XB, que é 3. 11 menos 8, 3. 3 menos 2, 1. Sinais iguais, não é isso? Conserva e soma. 1 mais 11, 12. E eu conservo o x menos 3, que não dá para calcular. Então, a melhor forma de dar continuidade a esse cálculo é fazer meios pelos extremos. Olha aqui, vai ficar 3, que multiplica x menos 3, ó, dentro de parênteses, porque ele está multiplicando pelos 2, igual a 1 vezes menos 12, que é menos 12. Então, vamos ficar aqui, ó, x menos 3 igual a menos 12. Esse 3 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo, ou eu poderia ter eliminado logo o parêntese, né? Tanto faz. X menos 3 é igual menos por mais, menos 12 dividido para 3, 4. Então, quem é que vai ser esse x?
igual a menos 4. O 3 está negativo, vou passar ele para cá como positivo. Então, x é igual. Sinais diferentes, concede o maior módulo e subtrai. 4 menos 3, 1. Então, para que esses três pontos sejam colineares, o x tem que ser igual a 1. E boa aula!